Você sabia que o estudo econômico ou a sociologia da economia está extremamente relacionada à perspectiva filosófica? Quando a gente fala sobre pós-modernidade, tendências de consumo, consumismo em si, a gente consegue ver muito uma relação entre a filosofia, da vontade e, de fato, o consumismo. Quando a gente fala sobre essas tendências de mercado, desses produtos que ganham valor, como o Bobbie Goods, o Labubu, esses objetos realmente fúteis, mas que ganham significado dentro do mercado, eu lembro muito da filosofia de Arthur Schopenhauer em O Livre-Arbítrio, sobre o motivo, a causa e a necessidade dentro da vontade. Até porque se a gente for pegar esse sentido mais filosófico sobre esses objetos que ganham valor, sobre o Labubu que vira tendência de consumo, a gente pensa que o mercado ele é essa causa excitadora que coloca valor nos objetos de consumo. Ou seja, a nossa motivação, a nossa volição, a nossa vontade, ela é movimentada a partir de uma causa não identificável. Essa causa sendo imputada pelo mercado como os objetos de consumo, que na verdade, se você parar para pensar, são objetos que nem valor em si possuem, a não ser o valor capital. Quando Schopenhauer vai falar que a vontade ela é um castigo, que a vontade na verdade ela surge a partir dessa influência externa, no sentido de que a nossa vontade ela não é púrica, ela surge a partir de uma tendência exterior, de um objeto exterior. Ele está falando justamente sobre talvez esse objeto que de fato determine o que é a vontade para o ser humano. A liberdade como esse sentido de algo que emana de si próprio, que surge de si próprio e a partir disso tem capacidade de mobilização, de movimentação, é algo muito mítico no mundo em que tudo é definido a partir do consumo e do mercado. Eu acho que nunca estivemos tão presos, tão próximos à lógica de vontade aprisionada de Schopenhauer. Porque agora a vontade, sempre dedicada ao material, principalmente ao consumo, é justamente essa publicidade de um mercado que coloca sobre a falta, na verdade, de interesse em um objeto específico as nossas vontades. É como se, assim como, vou resgatar um filme legal, Matrix, assim como são implantados os pensamentos da Matrix na cabeça dos humanos, é como se o mercado implantasse essa vontade na cabeça de nós consumidores, Então o produto ele é realmente o novo objeto pelo qual o mercado implanta a nossa cabeça. O Schopenhauer ele vai falar de uma maneira muito interessante sobre o motivo como essa causa excitadora da vontade, visto que na verdade a maioria das vezes em que a gente sente vontade, a gente não sente admiração por um algo específico, um objeto específico, mas a vontade por si própria precisa ser saciada, precisa ser transformada em potência ativa em alguma coisa. Quando a gente vê essa romantização, quase que a construção de um ritual em volta de objetos tão fúteis como o Labubu ou o Bobbie Goods, a gente vê a tentativa de emanação dessa vontade que ainda não foi concretizada. Ou seja, a gente vê, na verdade, num ato de tanta liberdade, a liberdade de consumo, a liberdade de mercado, na verdade, um aprisionamento filosófico, na verdade, uma espécie de vontade que não surge de si própria, mas que surge a partir de uma publicidade mercadológica. A maioria das compras que você faz não surgem a partir de uma necessidade em si ou de um motivo. Como eu falei, o Schopenhauer ele chama o motivo de causa excitadora da volição. O homem é esse ser volitivo no sentido de que ele nunca sacia essa vontade. Você pode fazer uma ponte, inclusive, com psicanálise, no sentido de que o desejo também não é alcançável. A vontade, como não é alcançável, ela precisa ser a todo tempo transmutada a novos produtos, a novos meios de consumo. Agora foi o Labubu, vai se transformar no Bobbie Goods, e do Bobbie Goods você vai ver talvez outra tendência. Foi o copo Stanley, e assim o material de consumo vai se moldando, assim como a vontade se molda. Essa é a ponte de relação muito legal da vontade de Schopenhauer com as tendências de consumismo da nossa geração, da pós-modernidade. Só para finalizar agora o vídeo, resgatando inclusive o nome da obra do Schopenhauer, o Livre-Arbítrio. E desde o Livre-Arbítrio, em que momento o homem tem sido de fato livre, no sentido de fazer inutilidades? Não a inutilidade de comprar um Bobbie Goods ou ter um Labubu, mas na inutilidade realmente de fazer algo que não tenha um cunho produtivo por trás, um cunho materialista por trás. Desde o livre-arbítrio, o ser humano tem estado preso justamente a essa lógica de utilitarismo extremo, de capitalização.
Então, parece que quanto mais próximos a gente está da liberdade, visto todos os exemplos históricos que a gente tem desde a criação da democracia, né? Todos os avanços libertários que a gente tem nos aproximam da liberdade, mas ao mesmo tempo, nesse peça, eles nos aproximam mais ainda da prisão descrita por Liberdade, por Schopenhauer, sobre a vontade. A gente está cada vez mais liberto e cada vez mais presos a uma espécie de Matrix.